Vamos lá, gente? Vamos seguir então com a palestra Fundos de Investimento, o que são e como investir. Quem vai apresentar é o planejador financeiro certificado CFP. Com vocês, Carlos Castro. Esse é o Jonas. O Jonas, com muito trabalho, conseguiu guardar um dinheirinho para tentar garantir um futuro mais tranquilo. Mas o que ele juntou não é o suficiente. Então, ele teve a ideia de investir e fazer com que seu dinheiro renda para finalmente... ele descobriu que não é tão fácil assim. Existem várias e várias maneiras de investir. E com o dinheiro e o conhecimento que ele tem, conseguiria fazer um número muito limitado de investimentos. Mas então, uma possibilidade chamou a atenção do Jonas: os fundos de investimento. Eles funcionam assim: o dinheiro sai da mão do Jonas e é transferido para uma instituição financeira, que pode ser um banco, uma corretora ou uma gestora de recursos. Lá, eles vão dizer qual é o melhor fundo para investir e quais são os riscos. Existem vários tipos: fundo de ações, fundo multimercado, mas vamos dizer que o Jonas escolheu investir, em um fundo de renda fixa. Essa é uma maneira de reunir várias pessoas e juntar um bolo enorme de dinheiro. Assim, a possibilidade de variar os investimentos é maior e com mais variedade o dinheiro pode crescer mais. Esse fundo é como se fosse uma empresa, tem CNPJ e tudo mais. E também precisa de pessoas que o administrem. Entre elas estão o administrador do fundo, que cuida das políticas e administra tudo da melhor maneira dentro das regras, o gestor de fundos, que decide como investir melhor o dinheiro também dentro das regras, o custodiante, que fica com o dinheiro do Jonas e atesta que ele realmente existe, e um auditor independente, que vai conferir se está tudo certo com a contabilidade do fundo. Importante, obrigatoriamente todos eles têm que estar regulados pela CVM. Administrar um fundo não é uma coisa fácil e também tem um custo, que é retirado proporcionalmente de cada um dos investidores. Assim não fica pesado para ninguém. Todos trabalham duro e tomam as melhores decisões para que o dinheiro do Jonas renda o máximo possível. Aí ele pode ter um futuro sossegado e, quem sabe, de quebra, realizar um sonho antigo de viajar pela Europa. Ah, que felicidade! Boa noite, tudo bem? Nos próximos quase 40 minutos falaremos de fundos de investimento. O vídeo deu, talvez, aqui um pouco deu uma ideia do que é um fundo. E é curioso, porque normalmente, quando a gente vai conversar com as pessoas sobre investimentos, a gente pergunta por que investir. E é curioso que a grande maioria responde investir para fazer o dinheiro crescer. Ok, mas você fazer o dinheiro crescer para o quê? Então, naturalmente, isso foi discutido à exaustão no painel, que foi fantástico. A gente investe porque nós temos objetivos, tal qual, de forma lúdica, apresentada aqui no caso do Jonas. Seja fazer uma viagem, comprar um imóvel, pensar na independência financeira. O que é curioso, não sei se vocês já pararam para pensar, voltando ao tema da Previdência, que é um tema recorrente, afinal, está na imprensa, né? Todos os dias, e um tema de extrema importância. No ano passado, a média de valor de pagamento do benefício do INSS, né, aqui o setor privado, foi de R$ 1.500 por mês. Isso é muito, isso é pouco? Depende. Talvez muito de nós aqui acreditamos que isso talvez não seja suficiente para cobrir o nosso padrão de vida. Porém, você já se perguntou, ou vocês já se perguntaram, quanto vocês teriam que ter de patrimônio para ter R$ 1.500 por mês de forma vitalícia? Tem alguma ideia? E o que significa ter de forma vitalícia? Se você viver até 70 anos, você vai ter R$ 1.500, que é o poder de compra de R$ 1.500, porque ele é corrigido pela inflação ao longo do tempo. Se você viver até 100 anos, ou mais, né, como o Aquiles mostrou aqui, podendo chegar a 120 anos, imagina, você ter R$ 1.500 até 120 anos, ou o poder de compra de R$ 1.500. Se você investe na poupança, você teria que ter entre R$ 1 milhão e R$ 1.200.000, em números de hoje. Então, pensar em ser milionário é o mínimo
né, que a gente tem, se a gente quer, de fato, ter uma renda que cubra o nosso padrão de vida. E eu trago também um número interessante do Banco Mundial, que eu venho acompanhando já há um certo tempo. De cada 100 brasileiros, a última informação do Banco Mundial, a mais recente, 11 guardam dinheiro. Dos 11 que guardam dinheiro, apenas um guarda o suficiente para estar independente, para ter essa liberdade, para ter essa renda passiva. É um número um pouquinho diferente do que o Aquiles mostrou aqui com 3%, mas, em linhas gerais, o que mostra é que a gente tem uma capacidade de poupança, ou uma disponibilidade de poupança baixa, né, de 100 para apenas 11, porém, dos 11, a gente ainda não está investindo muito bem o nosso dinheiro, porque a gente não consegue guardar o suficiente. Esses 11 já foram menores. Há cerca de 10 anos, era apenas 4 que poupavam. E hoje, praticamente, aumentou 3 vezes. Apesar de aumentar 3 vezes a nossa disponibilidade em guardar dinheiro, não mudou em nada a nossa capacidade de transformar essa poupança em, de fato, investimento. Porque uma coisa é guardar, é você tirar do seu fluxo de caixa, do seu orçamento, o dinheiro que vai para realizar seus projetos, para a sua independência. A outra é como investir. E no mercado hoje, um mercado financeiro consolidado, robusto, muito bem regulado, a gente tem uma série de oportunidades de investir bem, né? Todos já ouviram falar de títulos públicos, Tesouro Selic, Tesouro Prefixado, Tesouro IPCA, CDBs, LCIs, LCAs, CRIs e CRAs, debêntures, ações. Com a Selic no nível que está, em uma inflação controlada, soluções interessantes têm surgido no mercado, como ETFs, COI. Eu não disse Bitcoin, porque Bitcoin, esse não é investimento, né? E outra coisa, se a gente está pensando também que é simples eu ter produtos alternativos que faça transformar R$150 em 1 milhão, essa receita mágica, ela não existe, tá? Precisamos ter o quê? Disciplina e trabalhar ao nosso favor o tempo, os juros compostos do nosso sistema de capitalização, tá? Poxa, com tanta alternativa para investir, a gente pensa, legal, mas eu acho que não é tão simples assim, né? Imagina que com R$100 você possa começar a investir. Onde que eu invisto? Com R$30 hoje, você investe em títulos públicos. Com R$100, talvez você comece a investir, mas não tenha tanta variedade, o que é natural também no momento que você está começando a construir patrimônio. Agora, existe uma alternativa interessante, que são os fundos, que é sobre isso que nós vamos conversar aqui. Porque nos fundos de investimento, você pode ter acesso a todos esses produtos, ou essas soluções de investimento que a gente comentou aqui, que pode não ser muito simples, isso até explica porque a grande maioria de nós deixamos o dinheiro na poupança, e não vamos, né, ainda para investimentos diferentes, pela própria simplicidade da poupança. Mas o fundo de investimento ele nos ajuda nisso. Ele vai trazer resultados que são resultados interessantes, na medida que você trabalha o conceito de diversificação. Você tem acesso, então, a essa diversidade de produtos, e com R$100 você consegue entrar num fundo de investimento. E o fundo de investimento, como foi mostrado no vídeo, nada mais é do que, alguns falam, né, na maioria das vezes, como um condomínio. Mas é uma forma de, coletivamente, você investir o seu dinheiro. Então, você coloca os seus R$100 e outros também. 1.000, 2.000, 100.000, enfim. Você vai ter, neste fundo, uma proporção em termos do resultado que é gerado em função do quanto você investiu. O que é interessante é que, com pouco dinheiro, você consegue ter acesso a profissionais especializados, que são esses 4 que estão aqui: o administrador, o gestor, o custodiante e o auditor. Quando você pega um fundo, ele tem lá uma lâmina
e na lâmina desse fundo você começa a identificar algumas informações. A quantidade de dinheiro que está sendo gerido pelo gestor, que é o PL, o valor de cota, o valor, as condições de entrada, as condições de saída, as condições financeiras para você se manter nesse fundo. E quem tem essa responsabilidade por passar toda essa informação é o administrador. Então, às vezes, a lâmina ela pode não parecer, né, tão intuitiva, mas na medida que você vai começando a investir, você vai vendo que ela não é tão complicada assim, se você olhar os principais números. O que você busca ali, muitas vezes, é comparação. Já que esse fundo se assemelha a uma empresa que está cuidando do seu dinheiro, ela tem que te entregar resultados. Então, na estratégia do fundo, vem descrito qual é a forma de eles buscarem esse resultado e de quanto. Normalmente, você tem ali uma referência, na maioria dos casos, o CDI, isso via de regra, tá? Obviamente, não é a regra geral, mas de maneira para situar, o CDI acaba sendo uma referência. O CDI ele é basicamente a taxa de juros da economia, o que significa que hoje no mercado você consegue chegar em fundos e obter retorno em torno de 100% do CDI. Para vocês terem uma ideia, a poupança ela dá 70% do CDI nas condições atuais. Então, no fundo de investimento, você começa a ter retornos realmente melhores, né? Dentro do fundo, o papel, de fato, de investir, de escolher onde colocar o dinheiro, que títulos que eu vou comprar, ele é feito pelo gestor, tá? E o dinheiro que é colocado nesse fundo, ele fica meio que apartado, em termos de custódia. Alguns de vocês também já ouviram falar do FGC. Ah, mas quando eu invisto em renda fixa, em CDBs, LCIs, por exemplo, LCAs, eu tenho um fundo garantidor de crédito. Mas eu ouvi falar que para fundos não existe o fundo garantidor de crédito. E a explicação é porque, no caso do fundo, o dinheiro já está apartado. Afinal, o fundo, ele já é um fundo em si só, né? Quando você compara o fundo garantidor de crédito, que ele é constituído exatamente para criar essa proteção, porque no investimento, através de renda fixa, que são CDBs, as LCIs que a gente comentou aqui, esse dinheiro ele acaba se misturando, vamos dizer assim, com a tesouraria do banco. Então, se o banco tem algum problema de insolvência, o banco quebra, esse dinheiro pode não retornar. Então, a solução para evitar esse tipo de problema foi criar um fundo, que é o FGC, no qual, quando você aporta o seu dinheiro em um título no banco, parte desse dinheiro vai para o FGC. Se acontecer alguma coisa com o banco, você pode receber esse dinheiro até 250 mil por CPF por banco. No fundo de investimento, ele já é um fundo por si só. Se houver algum problema de administração, de gestão, simplesmente troca-se o gestor. Há assembleias, no qual todos que participam desse fundo podem participar e podem ter direito a voto. Por essa razão, a gente entende que o fundo ele é intrinsecamente protegido sob esse aspecto de uma eventual insolvência, tá? E, obviamente, tudo isso é auditado. Importante também, a gente vê com muita frequência hoje em dia pessoas, né, empresas, propondo fazer algo parecido a de um fundo. E vem com aquelas promessas. Vou entregar para você 1% ao mês. Já vi casos de 2%, 3% ao mês. Importante. O fundo, ele tem toda uma regulação. Então, quando vem essas promessas de garantia de rentabilidade, eu já saliento, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Então, nós não temos como garantir. Dentro do trabalho que é feito aqui, há, obviamente, os melhores esforços de maneira coletiva para fazer o seu dinheiro crescer. Tá? Mas, naturalmente, e houve casos realmente recentes, né, de situações em que houve essa promessa
de garantia o retorno, obviamente essa garantia ela não existe. Tá bom? E quais os custos? Já que eu estou investindo num fundo, eu também tenho um custo. Essa equipe especialista que cuida do dinheiro para que o dinheiro possa crescer, onde você pode diversificar os seus investimentos, ela custa. E esse custo ele é refletido na taxa de administração do fundo. Então, a taxa de administração ela vai basicamente para cobrir o custo destes profissionais. Obviamente, você também tem gastos, né, com o imposto de renda e também, dependendo da característica do fundo, você tem taxa de performance. Tá? Ou seja, se o fundo te entregar mais resultado do que o acordado ali na estratégia que você visualiza, né, na regra do fundo, ele pode também, de maneira, obviamente, no momento que você aceita, né, investir, cobrar também uma taxa de performance. A taxa de performance, a taxa de administração, obviamente, ela é proporcional ao dinheiro que você colocou lá e ela é refletida em cima da rentabilidade. Tá? Que no caso de fundos, ela é cobrada 2 vezes por ano. Março e novembro tem um efeito ali chamado come cotas. Tá? E como investir em fundos? Fundos hoje, você tem um mercado realmente enorme, muita variedade. Então, no banco, através das corretoras, você tem uma diversidade de fundos. Esses fundos, eles têm uma categorização, ou uma classe, que podem ser fundos de renda fixa, multimercado, ações. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é avaliar, junto à instituição, qual que é o seu perfil de risco. Porque dentro dessa variedade que a gente tem que fazer um encontro do nível de risco que o fundo ele oferece para o seu perfil, ou a sua disponibilidade e capacidade para a tomada desse risco. É o tal do suitability, que é uma coisa também muito, muito falada. Então, começa a investir, bancos, corretoras, fazendo a sua análise de perfil, e aí tendo acesso aos produtos ou aos fundos mais adequados para o seu perfil. E aqui também é só uma ideia, tá, de como trabalhar com os fundos. Então, tem algumas licenças poéticas aqui que eu vou explicar um pouquinho também, mas a gente vai explorar nas perguntas e respostas, né? Mas, quando você vai no ciclo de vida financeira, exaustivamente discutido aqui, você começa a poupar, e a maneira como o seu dinheiro vai sendo distribuído no tempo, ele segue mais ou menos essa característica. Ou seja, você, no primeiro momento, você vai investir mais focado no curto prazo, né? Então, a primeira coisa para começar a investir, fazer a sua reserva de emergência. Reserva de emergência para cobrir alguma emergência, alguma eventualidade, como o nome diz. Né? Porque se você começa a investir e tem algum tipo de problema e você precisa resgatar esse dinheiro, pode ser que você resgate num momento que seja um momento inadequado e você tenha uma perda. Ou, ao contrário, se você tiver que tomar o empréstimo, naturalmente, o juro de um crédito, o juro de um empréstimo, ele é muito maior do que o juro que você consegue obter com investimento. Então, para começar a investir, meu orçamento ali está bem equilibrado. A primeira despesa é o que vai para os meus projetos, que inclui viver de renda, que inclui a minha independência. Eu constituo essa reserva de emergência. E aí, das possibilidades de fundos que nós temos hoje, os fundos de renda fixa. Eles são fundos de renda fixa porque, por característica, na regra que é estabelecida para aquilo que é fundo de renda fixa, há uma concentração maior em investimentos de renda fixa. Por exemplo, títulos públicos, acaba tendo uma parte bem representativa no fundo de renda fixa. Ele é um fundo mais conservador, muito adequado para fazer reserva de emergência. E hoje, quando você avalia a questão de custos, um fundo de renda fixa para reserva de emergência
uma taxa de administração menor que 1%. Tá? Não faz, hoje, dada a dinâmica que a gente tem de possibilidades no mercado, você investir num fundo de renda fixa com uma taxa acima de 1%. Então, menos de 1%, você consegue montar uma boa reserva de emergência. Essa reserva de emergência vai variar 3 meses, pode ser 6, pode ser 12, a depender da situação ou o risco que você tem de eventualmente faltar a sua renda. Você constrói essa reserva de emergência em cima do gasto, né, do gasto que você tem por mês. Então, você inicialmente trabalha nessa periodicidade, mas lembrando, a reserva ela depende muito da situação que você está com a fonte de renda que você tem hoje, que pode ser seu empregador, dependendo do nível, né, da sua situação de trabalho, você pode fazer uma reserva de emergência maior ou não. A partir daí, aí você vai começar a distribuir melhor o dinheiro ao longo do tempo. E o próximo passo seria o fundo multimercado. Ele é multimercado porque ele não tem uma concentração específica. Aqueles administradores, quando você coloca o dinheiro no fundo multimercado, eles podem investir em renda fixa, eles podem investir em moedas e investem em ações. Uma forma interessante de começar a investir em ações é através do fundo ou dos fundos multimercados. Nessa linha do médio prazo, quando você sai da reserva de emergência, fundo multimercado, fundo de ações, fundos cambiais, eles funcionam bem para fazer o dinheiro crescer, mas sempre olhando um horizonte de tempo maior, médio prazo. O que é um médio prazo? Pelo menos acima de 2 anos. 2 anos, 5 anos, esse fundo pode te trazer melhores resultados. Porque eles, para você ter retornos mais interessantes, você tem um risco também embutido um pouco maior. Então, a variabilidade da rentabilidade, no caso do multimercado, fundos de ações e cambiais, ela é maior. O fundo de ações investe majoritariamente em ações, então é interessante para começar a investir em ações, de repente, não ir em ações diretamente, porque para investir em ações não é algo trivial, né? Vou lá comprar ações, mas que tipo de análise que você tem que fazer para saber se você está com o papel correto? Ela é complicada. Agora, você tem acesso a profissionais que fazem isso de uma forma muito mais eficiente, naturalmente, dentro do fundo de ações, que vão escolher os melhores papéis para vocês. E o que é interessante também no fundo, toda vez que você entra num investimento fora do fundo, você pode ter custos, né? Custos de resgatar e reinvestir. Dentro do fundo, os gestores que estão fazendo isso, esse custo todo é diluído. Então, você, na realidade, como investidor, você não tem esse custo. Então, isso melhora a condição de fazer o seu dinheiro crescer. Agora, o que a gente recomenda como planejador? Fundos trabalhar com médio prazo, porque como ele tem esse efeito da cobrança de imposto de renda, se você mantiver por muito mais tempo, pode ser que, naturalmente, o valor que você acumula no fundo com a antecipação do imposto de renda, ele pode crescer um pouco menos do que você ter outras alternativas de fundos que, de repente, não cobrem este imposto de renda. E aí eu falo um pouco de fundos imobiliários e uma licença poética que eu trouxe também na construção do seu patrimônio, fundos de previdência. Por se tratar de fundos. Fundos de previdência, em particular, ele é mais um seguro. Então, ele não cobra esses impostos antecipadamente, vai cobrar só lá no final. Mas ele funciona bem para uma visão, né, um horizonte de tempo maior. 10 anos, 20 anos. E você pode ter, através dos fundos de previdência, um imposto de renda até menor. Os fundos imobiliários, eles também funcionam para gerar renda. Tanto o fundo de previdência quanto o imobiliário, eles te geram uma renda. Porque também a gente não para pensar. Hoje, né, nós estamos aqui, jovens, saudáveis, vou investir, vou construir meu patrimônio, mas e lá na frente?
é difícil imaginar que a gente pode perder ao longo do tempo a nossa capacidade cognitiva. E aí como que você vai cuidar desse seu dinheiro? Então, em determinado momento, é interessante você comprar uma renda. E o que é isso? Se você investiu, acumulou, uma parte disso, você já entrega para um terceiro, por exemplo, uma administradora de seguro, no caso de fundos de previdência, que vai dar para você uma renda. 2 mil, 3 mil, 4 mil reais, por exemplo, você já garantiu esta renda. Se houver algum problema na maneira de você administrar o seu dinheiro, na fase de desacumulação, na fase de aposentadoria, você já tem essa renda administrada por profissionais. O fundo imobiliário, no Brasil, a gente, até por questões de inflação ou hiperinflação, né, na década de 80 a inflação era de 55% ao mês. Então, mesmo no momento de crise mais aguda que nós tivemos aqui no Brasil, com 14% de imposto de renda, de inflação, nada se compara aos 55% que a gente teve na década de 80. Isso fez com que muitos de nós, culturalmente, começássemos a fazer a nossa reserva, né, de dinheiro, de valor em imóveis. Porém, se você vai ter um imóvel para geração de renda, você já parou para se perguntar que o aluguel ele gira em torno de 5% do valor do imóvel? O aluguel que você recebe como renda? 5% do valor do imóvel. Quando você tira ainda o imposto de renda, ele dá menos que a poupança. Nessa análise, né, de você ter o imóvel, não como moradia própria, como seu projeto, mas como algo para você investir e gerar renda. De novo, a questão dos objetivos e a forma como vocês vão fazer é uma decisão sempre de vocês. Mas é importante ter o racional para tomar a melhor decisão e proteger o seu dinheiro. No caso do imóvel, nessa condição fria, matemática, financeira, se eu deixasse o dinheiro na poupança, seria melhor do que eu receber o imóvel, ou receber o aluguel através do imóvel, porque se o imóvel fica vago, o que acontece? Você passa a ter custo. Ele deixa de ser gerador de renda para gerador de custos. E o fundo imobiliário, para quem está acostumado com isso, faz exatamente isso. Te paga por mês os dividendos que são equivalentes a aluguéis. Então, você tem dentro do fundos uma gestão de imóveis, que você tem ali cobranças de aluguéis que são repassados para você que é cotista, você que é investidor desse fundo. Então, está uma forma interessante de equilibrar, através da utilização de fundos, a construção do seu patrimônio. Então, investir requer tempo e assumir determinados riscos, mas, obviamente, não concentrar tudo em determinado investimento. Então, você tem que equilibrar de tal forma que você consiga diluir estes riscos. Tá? Então, de forma macro, os fundos eles acabam ajudando a gente a investir de uma forma mais precisa, né? Com menos, vamos dizer assim, um pouco menos de dificuldade. Eu acho que vale, hoje, em termos de Brasil, realmente vale muito a pena a gente começar a trabalhar mais os fundos. Ver que não é tão complicado assim, né? E como eu falei, um fundo de renda fixa com menos de 1% de taxa de administração, e aí com 100% refletindo o juro da economia, que é o CDI, ele é um investimento bem seguro e muito superior à poupança. Tá bom? Dúvidas ainda sobre fundos? Vamos olhar aqui as perguntas. Nós temos alguns minutos para poder responder. Então, vou daqui. A Fabiola vai... Como saber o melhor fundo para investir de acordo com o perfil de investidor? É a pergunta da Aline. Aline, como saber o melhor fundo para investir de acordo com o perfil do investidor? Uma pergunta com múltiplas respostas, né? Mas é importante.
tudo vamos dizer assim, a resposta que eu costumo dar, que ninguém gosta, é depende, né? Mas eu vou elaborar um pouco mais a resposta para torná-la mais abrangente. Depende, naturalmente, dos projetos que você tenha, né? Se você, primeiramente, precisa fazer sua reserva de emergência, então você vai escolher o quê? Um fundo de renda fixa, ponto. Com uma taxa de administração menor que 1%. Só que fundo de renda fixa nessa característica, você tem vários no mercado. Aí vocês googlam lá, vocês vão ver que tem também vários comparadores de fundos. Então você pode colocar fundos com a mesma característica e fazer uma comparação. E, naturalmente, você vai olhar se o histórico de performance ele é parecido, você vai olhar o custo. Um fundo que está cobrando 1%, você tem fundos que cobram 0,8%, fundos que cobram 0,3%. E isso é importante. Custo do investir é importante. O critério que você tem que utilizar é olhar realmente a taxa de administração. Porque, no final, o que vale é o ganho real. Então, você olhar lá, eu quero ter 14%. Nós estamos com uma taxa de juros hoje a 6%. Ter 14% para uma taxa de juros da economia a 6% significa assumir riscos para ter 14%. E se você precisa ter riscos para assumir, para chegar a 14%, significa que o gestor ele precisa ser mais ativo na gestão. E uma gestão mais ativa faz com que o custo suba. E às vezes pode ser interessante você ficar num fundo com uma característica mais passiva, ou seja, que você não tenha tanto, né, essa necessidade de gestão ativa, mas que no final te entregue um ganho real maior, ou melhor, ou mais adequado. E o que é esse ganho real? Se você tem um telefone celular hoje, que custa 1.000, e tirando qualquer fator de depreciação ou de mudança de preço, mas que simplesmente por uma questão inflacionária, esse celular, ao final de um período, ele vai custar 1.100, se o fundo no qual você colocou 1.000 te entrega 1.200, então significa que você teve um ganho de R$100. E esses R$100 é o ganho real que o fundo te entregou, quando você olha a rentabilidade nominal e tira todos esses gastos. Tá? Mas para essa situação de reserva de emergência, fundo de renda fixa, usar esses comparadores. Quando vai para outros projetos, uma compra do imóvel, uma viagem, ou mesmo a independência, o racional é o mesmo. Só que aí, a gente já começa a trabalhar um equilíbrio de carteira de fundos um pouco diferente, parecida com a linha que eu coloquei aqui. Tá bom? Próxima. Sim. A pergunta do Luiz Rocha. Assunto que está bastante falado no momento. ETFs são boa opção? São boa solução? Opções. São boas opções de investimento? São boas opções. Depende. Daí eu vou falar que são boas opções, as pessoas saem aqui investindo todas em ETF. Mas depende. Particularmente, ETF é um fundo de ações que replica, por exemplo, um índice. O Ibovespa. O Ibovespa é um índice que tem ali mais de 40 ações. Com um pouco dinheiro, talvez você não consiga ter um investimento em ações que replique o Ibovespa. A ETF ela vai fazer isso com um custo bem menor. O que é interessante em ETF? Você começar a investir em ações que replicam o índice, por exemplo, o Ibovespa, e a grande vantagem da ETF, taxa de administração, que é realmente muito menor. Próxima do Renato Duran. Faz sentido aportar nas épocas que o valor da cota dos fundos de ações estão mais baratas? Aportar na época em que as cotas estão mais baratas. Você está entrando, né, no momento em que, obviamente, a ação caiu, a cota diminuiu, e você pode ter ali um ganho de capital na valorização dessa cota. Porém, em fundo é um pouco diferente, né? Quando você vai para a ação e você olha o preço da ação, e no dia a dia a ação sobe e a ação desce,
Você vai tentar buscar ali uma oportunidade? Ok. Mas talvez para efeito de planejamento, você ficar no dia a dia comprando e vendendo ações, você não vai ser tão eficiente assim. No fundo, o que acaba acontecendo é que a gestão vai proporcionar isso para você. Então, uma boa saída, né, por mais que ter uma cotização, uma cota mais baixa, sim, você tem um ganho de oportunidade, na realidade um ganho de capital potencial, tá? Mas no todo, a gestão que é feita ao longo do tempo, e aí você olha o histórico, é o que vai te trazer o melhor resultado. Então você sempre olha ali o histórico de gestão do fundo, que você tem ali 12 meses, 24 meses, 36 meses. Vê como que é o histórico de consistência, né, de entrega de resultado. E por outro lado também, olhar o histórico de consistência do valor do dinheiro que está lá, da quantidade de dinheiro que está lá. Se essa quantidade de dinheiro ela continua aumentando ou está estável, e o histórico de rentabilidade em 36 meses, 48 meses é constante, é bom, então o fundo realmente ele tem uma boa performance, é um bom critério para entrar num fundo como esse de ações. Tá bom? O Manuel Paulo pergunta se os fundos que cobram taxa de performance sempre entregam remuneração melhor. Essa é uma excelente pergunta, porque a gente também tende a achar que o fato de eu pagar uma taxa de performance é ruim. Mas não é necessariamente ruim. Porque imagina, o gestor do fundo, pelo regulamento, pela estratégia, se compromete a entregar um percentual, vamos assumir aqui o CDI como referência, tá? Olha, eu vou entregar 105, 110% do CDI. Porém, se eu entregar mais que o CDI, se eu entregar, ao invés de 110, entregar 115, eu vou cobrar uma taxa de performance sobre esses 5 adicionais. Ótimo! Ele já garantiu 110, que é o compromisso, e está te entregando um pouco mais e cobrando uma taxa de performance por isso. Nesse momento, muda a régua. A taxa de performance agora pode ser cobrada se ele voltar a superar não mais os 110, nesse exemplo hipotético, mas se ele voltar a superar agora os 115. Então, ele só vai poder cobrar a taxa de performance novamente se ele superar os 115. Se ele entregou 120, ótimo, vai te cobrar uma taxa de performance na diferença do 115 para o 120, em cima de 5, só que já definiu um novo padrão, né? Uma nova meta. Ele só vai voltar a cobrar a partir dos 120. Então, pessoal, quando a taxa de performance, entendendo o racional, o mecanismo de como ela funciona, é bom. É bom porque faz com que o gestor te entregue mais resultados. Agora eu vou fazer a última pergunta, porque a gente está no limite do tempo. Sim. É a pergunta do Paulo. Qual a importância do planejador financeiro na escolha e na execução de um plano de investimentos? Foi de presente para você. Foi de presente. Foi de presente. Para responder essa pergunta, eu avanço um pouquinho também, faltando poucos minutos para a gente terminar. E eu respondo essa pergunta colocando um pouco também do que está acontecendo em termos de evolução. Olha, a gente está aprendendo a investir, mas já tem a tecnologia que está fazendo com que as coisas, com que o mundo fique muito acelerado. Imaginem vocês que já tem fundos em que o gestor já é um robô. Então, são os fundos quantitativos. Então, esses fundos de ações, por exemplo, que você tem um gestor ali acompanhando, fazendo análises mais complicadas, fundamentalistas e tal, você tem um robô que passa a fazer esse tipo de análise que, tendencialmente, poderá ser mais eficiente. E o que acontece quando você tira o gestor e põe um robô? O custo cai. Então, você tem um fundo mais ativo com um custo menor. As plataformas digitais que estão agora anunciando uma coisa chamada cashback. Então, eles estão te devolvendo parte daquele custo de administração, porque se você vai consumir esse produto, esses fundos, diretamente na plataforma, sozinhos, você está reduzindo o custo de distribuição. Então, aquela taxa de performance, aquela taxa de administração, por exemplo, de 1%, se você entrou num fundo de renda fixa, metade disso eles devolvem para você.
Então, é legal, isso é bacana, sem sombra de dúvida, nós temos uma oportunidade muito grande. Agora, naturalmente, ter uma assessoria de um planejador, ou outros profissionais, enfim, que trabalhem, né, com esse tipo de assessoramento, vai acabar sendo importante. Importante para continuar dando para vocês conhecimento. Naturalmente, em pouco tempo que nós tivemos aqui, com tanta informação que tem, realmente não dá para nos aprofundarmos. Tem muita coisa. E a gente tem que buscar conhecimento sempre. Agora, o profissional, ele te ajuda a te dar mais racional para que você, no final, tome as suas decisões alinhadas ao seu momento de vida. Afinal, nós vamos viver mais mesmo, isso é fato. 100 anos, 120 anos, isso já é uma realidade. Biotecnologia, nanotecnologia. Imagina a nanotecnologia destruindo células cancerígenas em 8 segundos. Imagina a biotecnologia fazendo sequenciamento, mapeamento do seu DNA e descobrindo que você vai ter câncer com 75 anos e você podendo corrigir já, você vai viver mais. Hoje, para ficarmos aqui no chão, nós já vivemos, a sobrevida nossa, quando a gente atinge 65 anos, nós vivemos 20 anos. A questão que eu deixo para vocês para finalizar é, sim, nós queremos ter longevidade. Espero que até lá todos saibam qual é o seu propósito e a Monja Coin vai nos ajudar nisso. Temos que aprender sempre. Leiam os livros aí do Gustavo Cerbasi. Agora a questão é, com que qualidade de vida, ou que qualidade de vida eu vou ter nesta longevidade? Nós temos que investir, começar a cuidar do nosso patrimônio o quanto antes. Obrigado.